Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo aí saindo. Nesse a gente vai tratar do Future Simple. Então, sem muita demora, vamos lá direto para a explicação. Então pessoal, para explicar o Future Simple, eu tracei um roteiro. Nesse roteiro a gente vai ver, eu vou apresentar, fazer uma introdução do Future Simple. Eu vou apresentar a diferença entre Future Simple e Future Continuous. Vou colocar as estruturas das sentenças no Future Simple. Trazer uma diferença entre prediction e plan, previsão e plano, as diferentes formas de se estruturar uma sentença no futuro e os usos de cada uma delas. Ela não está exatamente nessa mesma sequência, elas se entrelaçam ali no meio da explicação. Esse roteiro vai se entrelaçando, mas esse roteiro é tudo o que eu vou explicar nesse vídeo, tá? Então, fazendo uma introdução sobre o futuro, it can be structured in many different ways. Então, o futuro simples não tem somente uma estrutura. Eu tenho várias estruturas e cada estrutura ela vai ter uma diferençazinha ali de ideia entre elas. Então, each structure will bring a slightly different idea. For the future, there isn't a specific auxiliary. What we have is different structures giving the ideal of future. E will is not really an auxiliary verb, but a modal verb. Então é assim, a gente pensa muito no futuro usando o will. O tempo todo o will, né? Mas no fundo o will não é um auxiliar, ele é um modal verb, tá? E para o futuro, eu não tenho um auxiliar específico. Que fala assim, olha, esse é o auxiliar do futuro. Como a gente tem ali do Present Simple, que é does, como a gente tem do Past Continuous, ou Past Simple, que é was, were, did, do Present Continuous é is and are. Na verdade, ele se utiliza de alguns outros auxiliares que são bem assim definidos para esses tempos, coloca no futuro, e faz uma estruturação diferente que vai dar a ideia do futuro ali, tá? Vamos ver a diferença entre Future Simple e Future Continuous, que na verdade essa diferença ela pode ser aplicada para Simple e Continuous, né? Então essa diferença ela pode até, ela já foi até explicada em um vídeo anterior. Vou colocar o link aqui desse vídeo que faz uma diferenciação entre Simple e Continuous. Mas ali, vamos ver. Na verdade, quando eu falo sobre o Simple e quando eu falo sobre o Continuous, a diferença está no tempo. Então, por exemplo, eu vou começar até pelo Continuous, né? No Continuous eu tenho um ponto. E nesse ponto eu tenho uma ação que se desenvolve começando antes desse ponto no tempo. Ela passa por esse ponto e continua no futuro, tá? No Simple não, em vez de ter um ponto eu vou ter um período, e dentro desse período eu tenho uma ação que ocorre totalmente dentro desse período, ou várias ações que ocorrem totalmente dentro desse período, sem extrapolar esse período. Isso daí é importante até para conversar sobre o gerundismo, que a gente já viu um pouco no vídeo passado, e que se aplica muito no futuro, né? Então, no Future Simple, I'll play football tomorrow. Então eu tenho aqui o meu período de tempo, que é tomorrow, no futuro, óbvio. E a ação, I'll play football, que está totalmente inserida dentro desse período de tempo. Já no Future Continuous, eu falo, I'll be watching the match tomorrow at 5 p.m. Então eu tenho aqui a minha linha do tempo, eu tenho 5 p.m., que é um ponto no tempo, no futuro no caso, e a minha ação, I will be watching football or the match tomorrow at 5 p.m. Então eu vou começar a assistir o jogo às 4. A ação de assistir ela vai se prolongar, vai passar por 5 e vai continuar no futuro. Então eu tenho a forma contínua, o Future Continuous nesse caso, tá? Qual é o perigo? Que eu já falei no vídeo passado, vou colocar o link aqui do vídeo passado sobre o gerundismo. O perigo é fazer o gerundismo, né? Então eu já havia falado que no passado e no presente você está falando sobre um fato já que aconteceu, então presume-se que o que você está falando
foi realmente o que aconteceu, mas no futuro ainda vai acontecer. Se ainda vai acontecer, a gente nunca pode cravar uma situação. E por que o gerundismo acontece? Então, é o fato assim, por exemplo, eu coloco um ponto lá no futuro, por exemplo, at 5 p.m., e eu jogo continuous de uma ação que vai começar nesse ponto. Então, por exemplo, tomorrow at 5 p.m. I'll meet my boss at tomorrow at 5 p.m. Tomorrow at 5 p.m. Eu não posso falar que, mesmo em português, que eu estarei encontrando o meu chefe amanhã às 5 horas. Na verdade, às 5 horas essa ação começa. Se às 5 horas essa ação começa, não quer dizer que ela começou antes. Se ela não começou antes, eu não posso falar que isso aqui é contínuo, né? Porque a ideia do contínuo é uma ação que começa antes de um ponto que você definiu, passa por esse ponto e continua no futuro. Então, se a ação começou nesse ponto, at 5 p.m., ela não é contínua. E a gente tem essa tendência, mesmo em português, de fazer isso daí contínuo. Daí eu caio no gerundismo. Então, cuidado com isso daí, nessa situação, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. O Future Simple eu posso dividir em duas situações: Prediction e Plan. Vamos lá. Prediction, a statement about what you think is going to happen, or the action of making this statement. E Plan, something you have decided to do. Então, uma previsão é uma coisa que você acha que vai acontecer, e um plano é alguma coisa que você já definiu para o seu futuro, tá? Isso daí vai ser importante até para você poder utilizar saber, isso daí é importante para você poder utilizar a forma correta do future, tá? Vamos lá então. Para os usos, eu vou separar isso em dois tipos de uso, um que vai ser sobre as previsões, prediction, e um outro que vai ser sobre o plan, que vai ser a seguir. For prediction, então, as prediction, a gente tem duas estruturas. Uma usando will e a outra usando is going to, blá blá blá. Então, o will é fraquinho, tá aqui, ó. O will é fraquinho. Is going to já é mais forte, tá? Como eu estou falando sobre o simple, então, it can be used with a prolonged situation or instantaneous situation. And it can be used with action verbs or state verbs. Então eu posso usar tanto para uma ação que se prolonga no tempo, como uma ação que é instantânea. E eu também posso usar tanto para um verbo de ação, quanto um verbo de estado. Porque eu estou falando sobre o future simple, não é future continuous nesse caso, tá? Então, como eu falei, o will é fraquinho e o going to é mais forte. Para previsão. Então o will é fraquinho. Como é que eu faço uma previsão fraquinha? Geralmente é quando é aquela que eu não me baseio em nada, né? Então, vamos lá. O will, e eu posso usar o shall, se eu estiver falando sobre uns sujeitos I ou we. Então, se eu falar I, eu posso falar will or shall. Eu posso colocar um dos dois, vamos chamar de auxiliares aqui, eles não são, né? Então, to talk about a weak prediction for the future, based on personal beliefs, etc. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira ser, aqui, né? I don't know, but I think it will rain tomorrow. Então, por exemplo, I don't know, I think it will rain tomorrow. Com base no que você falou? Com base em nada? No seu achismo? Então, usa o will. É uma previsão muito fraca, muito fraca. Você não está baseado em nada ali, né? Então, I don't know, but I think it will rain tomorrow. Então, o meu período de tempo tomorrow, e dentro desse período de tempo eu tenho it will rain. Então, as it's a weak prediction, we usually start the sentence with I think. A time expression is necessary. Então, de novo, né? Como é uma previsão muito fraca, eu coloco I think, geralmente, né? Agora, quando essa previsão é mais forte, eu vou pro is going to. Então, por exemplo, vamos lá, desculpem. Estrutura do using will, né?
You will play football at the club tomorrow. Então, sujeito, auxiliar, verbo, objeto, place and time. Sentença positiva. Para fazer uma pergunta, eu inverto a posição do auxiliar e do sujeito. Will you play football at the club tomorrow? E para fazer uma sentença negativa, eu insiro o not entre o auxiliar e o sujeito, e o verbo. You will not play football at the club tomorrow. E a estrutura disso daí, né? Então, essa daí foi a forma que eu faço sentenças positivas, negativas e perguntas. E a estrutura é o pronome, o auxiliar é sempre o will. Na forma negativa vai ser o will not, que eu posso contrair formando won't. E o verbo é sempre o verbo da primeira coluna. Então, veja lá, né? Will e o verbo na primeira coluna. É sempre essa a estrutura. Bom, will é uma previsão fraquinha. Is going to é uma previsão mais forte, mais forte. Por quê? Porque ela não é baseada somente numa coisa, em algo pessoal. Não, ela tem uma base, ela é baseada em alguma coisa mais concreta, né? Então, is going to talk about a stronger prediction for the future based on science or on something you can see, etc. Então, mais ou menos assim, based on the weather forecast, it's going to rain tomorrow. Então, não é uma coisa que eu acho. É baseado na previsão do tempo. Based on the weather forecast, it's going to rain tomorrow. Então, é diferente de, por exemplo, I think it will rain tomorrow, baseado no dedinho ali. Não é. Né? Então é com base em alguma coisa, com base no weather forecast, né? Então aqui, de novo, a mesma estrutura. Eu tenho aqui o meu período de tempo, tomorrow, e dentro desse período de tempo eu tenho a minha ação, it's going to rain. Então isso daqui é com base na ciência, mas você pode fazer uma previsão com base em alguma coisa que você está vendo. Então, por exemplo, you look at a clearly pregnant woman and you say, oh, she is going to have a baby. Então, por exemplo, você vê lá uma mulher realmente grávida e você comenta, não, ela vai ter um bebê. Bom, de novo, vamos ver a estrutura dela, desse tipo de sentença. Na positiva, you are going to play football at the club tomorrow. Subject, o are seria o auxiliar, né? Going to play seria o verbo, mas você vê que você já tem uma estrutura ali, né? Não é somente um auxiliar e um verbo, não. É uma estrutura trazida por um auxiliar e uma estrutura formando um futuro com alguns verbos ali colocados juntos, né? Object, place and time. Para fazer a pergunta, eu inverto a posição do auxiliar e do sujeito. Are you going to play football at the club tomorrow? E para fazer a negativa, eu insiro o not entre o auxiliar e o verbo. You are not going to play football at the club tomorrow. E como é que é a estrutura disso daí? Pronome, auxiliar am, is and are, am for I, he, she and it is, we, you and they are. E os verbos going to mais o verbo na primeira coluna. Então você vê que o going to nunca muda. Ele sempre está lá. O que vai mudar é esse verbo que a gente vai escolher e o auxiliar que vai ser baseado no sujeito que a gente está usando, né? Então olha lá. You are going to play. He is going to do. We are going to fly. E aí vai, tá? Então esse going to é como se fosse um carimbo, ele sempre está lá, nunca se altera. Agora vamos falar sobre o plan, né? Então essas duas situações, o will and the going to, é para prediction. Mas eu também posso ter um plano para o futuro. Para falar sobre o futuro como um plano, eu tenho 4 possibilidades. O will de novo, is going to de novo, eu também posso usar o present continuous e o present simple. E qual é a sequência dele? O will, que é sempre fraquinho. Então o will, que a gente sempre usa para falar sobre o futuro, é um futuro tão fraquinho, né? Daí depois eu tenho o is going to, que é um pouco mais forte para plan. Daí eu tenho o present continuous, que é mais robusto.
e o Present Simple, que é o campeão da história aí, né? Vamos ver cada um deles aí para Plan. Will, de novo, bem fraquinho. Eu estou falando sobre um plano fraquinho. O que é um plano fraquinho? É aquele que eu faço na hora que eu estou falando. Então, se alguém perguntar para mim, what are you going to do tomorrow? Eu vou pensar na mesma hora para pensar qual é o meu plano. Então, de novo, né? What are you going to do tomorrow? I don't know. I think I will play football. E você decide naquele momento. Então, geralmente, essa decisão, ela vem ali com a expressão I think, porque você está pensando naquele mesmo momento sobre você está planejando o seu futuro naquele mesmo momento que você está falando. Então, ali você vê que é bem fraco, né? Então, vamos lá. Para você ver como é bem fraco, né? What are you going to do tomorrow? I don't know. I think I will play football. Daí a pessoa chega e fala, mas amanhã você vai viajar. É verdade. Então já não vou mais jogar futebol. Então você vê que é um plano tão fraco que ele pode ser alterado no mesmo momento que eu estou pensando, tá? Vamos lá. Will or shall, if the subject is I or we, to talk about a weak plan for the future, usually plans made at the time that you're speaking. I don't know, I think I will play football tomorrow. E na minha linha do tempo eu tenho de novo o período, tomorrow, e dentro desse período eu tenho a minha ação que vai acontecer, tá? Details. As it is a weak plan, we usually start the sentence with... não tem esse S aqui, né? The sentence with I think a time expression is necessary. Esse estagiário ele sempre erra essas coisas aí que eu coloco, que eu peço para ele escreve tudo errado. Will, né? For plan, bem fraquinho. Is going to, um pouco mais sólido. O que é um pouco mais sólido? É aquele plano que eu não estou fazendo naquele momento. Eu já tenho um plano feito, um plano definido, tá? Ponto final. É isso que eu tenho. Então, to talk about a stronger plan for the future, but it's just an intention. Então, eu tenho um plano. Ponto final. Não fiz nenhum arranjo para que esse plano se concretize ainda. Mas eu já tenho um plano. E ele não foi decidido naquele momento que eu estou explicando, que eu estou falando, né? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu viaje todo ano e no ano que vem eu já tenha decidido que eu não vou viajar para fora porque o dólar está muito caro. Ponto final. Esse é o plano que eu tenho para o ano que vem. Então eu vou colocar, as dollar is very expensive, we are going to travel to a place in Brazil next year. Não decidi isso daí antes, eu já tinha decidido isso antes, mas eu não tenho nenhum arranjo ainda, não arranjei nada ainda para fazer com que esse plano se concretize ainda. E na minha linha do tempo, eu tenho de novo, né, period of time, next year, e a minha ação dentro desse period of time. I'm going to travel, tá? Vamos lá para o próximo. Present continuous, ele já é mais forte, hein? Ele já é mais forte. To talk about an arranged plan for the future, usually written in a diary. Então vamos lá, na mesma situação que eu coloquei anterior. Então eu não tenho somente um plano para o futuro, não. Eu já tenho um plano e esse plano já foi moldado. Ele já está quase colocado em prática e é só eu usufruir desse plano. Então, por exemplo, vamos dizer de novo, eu vou viajar no ano que vem, esse já é meu plano, mas ao mesmo tempo eu já comprei a passagem, eu já reservei os hotéis, já comprei os passeios, já fiz tudo. Então eu posso falar e todos esses. Então você vê lá, se eu já comprei a passagem, eu já sei um mês. Então vamos dizer que vai ser em abril do ano que vem. Se eu já reservei o hotel, eu já sei até os dias que vou ficar lá. Eu já sei até o dia que eu vou voltar. Então vamos dizer que seja tudo isso dentro do mês de abril. Então eu posso até falar, se alguém perguntar, where are you going to travel next year? Eu posso falar, I'm traveling to Bahia in April next year. I'm traveling to Bahia. Por que eu posso falar I'm traveling usando o present continuous? Porque não é só um plano. Ele é um plano que já está agendado, já está ali acertado.
já comprei passagem, já reservei hotel, já fiz tudo, tá? Então vamos lá. A meeting, e ele também é usado para falar sobre o seu diário. Diary não é diário, desculpa. Sobre a sua agenda. Então, por exemplo, quando eu pego a minha agenda, já papel, né? Então aquele livrinho que a gente pegava papel. Amanhã eu vou encontrar o meu chefe às 9, daí depois eu vou jantar com o presidente. Daí depois eu vou pegar meu filho na escola e depois eu vou para a aula de futebol. Todo isso que está estaria escrito na sua agenda para o dia seguinte, você pode expressar usando o present continuous. Então, por exemplo, tomorrow I'm meeting my boss in the morning, then I'm having lunch with the president, then I'm picking up my son at school, and then I'm playing football. E você utiliza o present continuous para falar sobre esses planos que já estão definidos, já estão agendados, já estão preparados para acontecer no futuro, né? Então, check that even... existe um detalhe. Como ele se refere a você, mesmo já estando agendado, tudo acertado sobre esse plano no futuro, ele pode ser modificado, né? Como qualquer coisa no futuro, pode ser modificado. Vê lá, de repente aparece vamos dizer que no futuro apareça um vírus, né? O Covid. Todo o seu plano já era, né? Vai pro água abaixo. Então, check that even already arranged, this plan can be modified by the person. Pode ser modificado por mim mesmo, tá? Então vamos lá. Então, aqui é a minha linha do tempo e eu coloco lá, né? Tomorrow at 9, I'm meeting my boss. Para essa estrutura é importante não se apegar muito à tradução, tá? Se eu me pegar a tradução e fizer a tradução ali ao pé da letra, eu vou cair no gerundismo, né? Então, por exemplo, amanhã, por exemplo aqui, né? Tomorrow at 9 a.m. Amanhã às 9 da manhã eu estarei encontrando o meu chefe. Daí já é gerundismo, porque amanhã, 9 da manhã, é quando a ação começa. Então, se eu traduzo desse jeito, eu causo um gerundismo. Então, para esse tipo de estrutura, não traduza desse jeito. Traduz do jeito que você queira. O importante é você manter a ideia que o present continuous no futuro quer trazer. E o present continuous no futuro quer trazer a ideia dos compromissos que você tem, que já são agendados, que já estão, vamos lá, até mesmo confirmados, né? Então aquilo que está escrito na sua agenda. Quer traduzir? Então traduz. Amanhã, às 9 da manhã, eu encontrarei meu chefe. Não tem problema nenhum, tá? Só não traduz, não faça a tradução desse jeito e caia no gerundismo. Então, present continuous para o futuro não é gerundismo, porque ele não é o future continuous. O present continuous, nesse caso, fala sobre o future simple, tá? O future continuous é will be doing something, é a estrutura do will be doing something, que eu vou até colocar aqui o link para esse vídeo da explicação do future simple para vocês, ok? Vamos lá continuar então agora. Então esse é do present continuous, estrutura do present continuous que a gente já viu em vídeos anteriores. Vou colocar aqui também um link para esse vídeo para vocês poderem ver a estrutura. Mas eu tenho lá, you are playing football at a club tomorrow. You, subject, auxiliary, verb, object, place and time. Para a pergunta eu inverto, é sempre a mesma, você vê que é sempre a mesma estrutura, né? Eu inverto auxiliar com o sujeito, are you playing football at a club tomorrow? E para a negativa, you are not playing football at a club tomorrow. Eu insiro o not entre o auxiliar e o verbo. E a estrutura do present continuous é am, is and are. Na forma negativa, I am not, he isn't ou you aren't, e o verbo com ing. Então você vê que esse verbo com ing pode ser qualquer verbo, mas ele é direto ali depois do auxiliar, diferente do is going to, que eu tinha a estrutura do you are going to e o verbo que eu quero falar
na primeira coluna. Play, por exemplo. Não, aqui eu vou direto para o ING, né? Que pode até ser o verbo going. I'm going to the club, por exemplo. Daí eu tenho o present simple. O present simple é o mais forte de todos, é o mais poderoso, né? To talk about affect, a timetable, a law, affect, já não é nem mais um plano, é um fato no futuro. Pode ser modificado? Pode. Pode cair uma bomba e esse fato virar pó. Mas eu estou falando sobre uma situação, em situação normal. Ele é um fato, ele vai acontecer. Ele não depende de você para acontecer. Ele vai acontecer. Então, por exemplo, my plane leaves at 9:35 a.m. tomorrow. My plane leaves at 9:35 a.m. tomorrow. Não importa se você esteja no aeroporto ou não esteja. O avião vai. Se você vai perder o avião ou não vai perder o avião, eu não sei. Você tem que estar lá, porque o avião sai às 9:35. A não ser que alguma coisa aconteça, venha nuvem, chuva e atrase o avião. Mas, como eu falei, todo o futuro é um plano, é alguma coisa que pode acontecer e pode alterar. Mas ele vai ver, se nada estiver errado, o avião sai às 9:35. Esteja lá você no aeroporto ou não, né? Então você vê que já esse fato já nem depende mais de você para ele acontecer, né? Você não tem mais controle, né? Então, check that the person doesn't have control of this future. Então, eu tenho aqui tomorrow at 5:35 e eu tenho aqui a minha ação. My plane leaves tomorrow at 9:35 in the morning. Tá? Então, ele vai sair. Como é que é a estrutura disso daqui? Do Present Simple. Eu vou colocar aqui o link da explicação desse vídeo também, do Present Simple, mas a estrutura é Your plane does take off at 9:35 tomorrow. Então, subject, auxiliary, verb, e eu coloquei aqui direto o time. Tá? Para a pergunta, eu inverto a posição do auxiliar e do sujeito. Does your plane take off at 9:35 tomorrow? E para a negativa, not entre o auxiliar e o verbo. Your plane does not take off at 9:35 a.m. tomorrow. Daí tem aquela coisa do present simple. Eu posso omitir o does e eu altero o verbo. Tá? Então, he does study English é o mesmo que he studies English. Toda essa explicação, com mais detalhes, foi feita nesse vídeo que eu coloquei o link para vocês. Bom, e a estrutura do present simple, I com do, we, you and they com do também, e o does eu vou usar para os sujeitos he, she and it. Forma negativa, don't ou doesn't. E o verbo na primeira coluna. Então você vê lá, does take off, you do play. Se eu omitir o does, eu altero o verbo para studies, plays e aí vai, tá? Algumas outras situações que eu posso usar o present simple, o future simple. To ask someone to do something. Então, will you please bring me some water? Ou bring me some water, will you? Então, assim, eu peço para alguém fazer alguma coisa. E nesse jeito, eu acho que é um jeito muito mandão. Então, por quê? Geralmente a gente podia pedir de um jeito bem mais legal, falando assim, please, could you bring me some water? Que é um jeito mais polite, né? Menos agressivo. Agora, quando a pessoa fala assim, will you bring me some water, please? Então, assim, é um jeito muito mandão, né? Então, vai lá, pega um pouco de água para mim. Então, assim, eu acho que esse aqui é um... I understand that this sounds a bit demanding, tá? Mas ele pode ser usado para isso. To promise something. Can you lend me some money? Daí eu coloco assim, I promise, ou I'll pay you back next week. I promise I'll pay you back next week. Então, eu estou prometendo alguma coisa, eu uso will, future simple. To suggest something. Nesse daqui é bem característico usar o shall, com os sujeitos I and we, né? Então, shall I get you some water? Então, eu estou
sugerindo, estou me oferecendo para fazer alguma coisa. Shall I get you some water? Então, to suggest something. E para fechar, eu tenho after expressions when, until and as soon as. We use present simple, which will replace the time expression in the future. Então, por exemplo, vamos lá. I will go to the bathroom. Essa é a ação no futuro. I'll go to the bathroom. Tá? Quando? Eu posso falar um exato momento. Então, I'll go to the bathroom at 10 a.m. tomorrow. I'll go to the bathroom in the morning tomorrow. Ou eu posso transformar esse tempo at 9 a.m. numa outra ação. Por quê? Porque geralmente eu posso não saber exatamente quando isso vai acontecer. Então, por exemplo, vou imaginar então que eu vou ao clube. E assim que eu chegar no clube, eu vou no banheiro. E quando que eu vou chegar no clube? Não sei ainda. Não sei se vai ser 10, 10 e 5, 9 e 50. Então esse momento pode variar um pouquinho. Então, em vez de eu cravar aquele momento, eu coloco uma outra situação. Então veja aqui, por exemplo, as soon as we get to the club, que é um momento no futuro, eu uso no present simple, para definir esse momento, e depois eu coloco a minha ação. Então esse as soon as I get to the club, as soon as we get to the club, pode ser às 10, às 9h50, às 10h50, 11. Então, assim, para não cravar o momento, eu coloco essa expressão que seria a minha time expression in the future, né? Então, vamos ver como é que isso aqui fica na linha do tempo. Past, now, future, when I get to the club, e aqui a minha ação que começa naquele momento. Tá? Details. Check that the person doesn't say the exact moment, but define this moment based on another situation in the future, nesse caso. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, sugestão, pergunta, manda e-mail para inglês-para-você2@gmail.com. Tem lá também o Instagram, tem lá também o Facebook. Pode escrever lá, fazer pergunta lá que eu respondo também. Ok? Então, pessoal, essa foi a explicação do Future Simple. Ele foi uma explicação um pouco mais longa porque o Future Simple apresenta várias variações. Mas eu coloquei todas essas variações no mesmo vídeo para não ficar picado ali a explicação do Future Simple, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí.